Bem, pessoal, vamos para o nosso quarto passo, determinação das ações de extremidades. Neste passo, pessoal, nós vamos determinar as ações, no caso, momento, em todas as extremidades de barra, ok? Então, antes da gente começar a discutir o que sejam essas ações, eu tenho que definir as extremidades que estão atuando em cada elemento de barra da sua estrutura, identificando o início e o final desse elemento de barras. Então eu fiz esse esquema aqui, ó, aonde a barra 1, né, ó, começando sempre da esquerda para a direita, isso aqui vai ser a extremidade 1 e aqui vai ser a extremidade 2, ou seja, identificando o início e o final da barra. Depois eu fiz aqui a extremidade 3. Ah, professor, mas você já não colocou o 2 aqui? Pessoal, eu estou fazendo a extremidade de cada barra, então eu tenho que identificar o início e o final de cada barra. Esse 2 é o final da barra 1, já esse 3 é o início da barra 2, por exemplo, tá entendendo? Então, essa barra aqui vai ficar 3 e 4, essa aqui 5 e 6 e essa aqui 7 e 8, beleza? Então, pessoal, como a gente viu já na teoria daquela questão da mola, quando você sabe a deformação da mola, você consegue achar os esforços que estão atuando nela, né? Ó, perceba que quando você colocou um pedaço de carne e viu a deformação, você consegue identificar através dessa deformação qual é o esforço que está atuando na estrutura e você consegue determinar o quanto pesa aquela carne. Tá entendendo, pessoal? A gente está fazendo exatamente isso. Então, a formulação que nós temos para as ações de extremidade vai ser igual a quem? É zero. Esse é zero, pessoal, é o vetor de engastamento perfeito, ou seja, foi aqueles esforços provenientes do carregamento externo que a gente fez no passo 2. Então, note que nesse caso nós trabalhamos com o carregamento aqui, ó, tá vendo? Ó, nessa barra até 2 metros aqui. E achamos um momento aqui, pum, e achamos um momento aqui, tá vendo? Então, isso aqui são exatamente os valores dos esforços, né, nas extremidades devido ao E0, ou seja, devido ao engaixamento perfeito. Nós colocamos também uma carga atuando aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui gerou um QL ao quadrado sobre 12, então aqueles dois valores que a gente encontrou, né, que foi 2,666, eles são o E0 dessa extremidade 5 e 6, beleza? Então, sempre quando você for calcular, colocar o momento cortando apenas nas barras que o carregamento está atuando. Então, a gente sempre tem... que você ter o cuidado com relação a isso, tá entendendo? Então, para você, na hora que preencher essa tabelinha, né, que vai ser muito interessante, você não se perder, beleza? Aí eu tenho o carregamento aqui distribuído nessa barra e você achou o que era ao quadrado sobre 12, o que era ao quadrado sobre 12. Então, os esforços provenientes desse carregamento externo, que você determinou aqui os momentos, vocês vão colocar na respectiva extremidade dessa tabelinha, beleza? Pronto, então isso aqui é o vetor devido ao engastamento perfeito, mas aí eu vou fazer o somatório do produto do EI vezes a deformação I. O que é esse EI, pessoal? São os esforços necessários para ter aquela configuração deformada. Note que nós trabalhamos com duas configurações deformadas, a 1 e a 2, ou seja... Então, isso aqui vai ser o quê? É 1 vezes a deformação lá do que a gente encontrou, no caso 1 foi a chapa 1, né, pessoal, lá em B. Então, a deformação que você encontrou em B quando você resolveu o sistema, mas agora vamos para o E2, ou seja, a segunda configuração deformada, né, ó, onde foi a rotação unitária da chapa 2, vezes o valor da deformação que a gente encontrou, né, pessoal? Então, eu sugiro para vocês que elaborem em casa uma planilha que vocês resolvem essas ações de extremidades, né, para vocês não ficarem perdidos. Então, é interessante vocês fazerem no Excel ou qualquer software de planilha eletrônica, onde você preenche os valores, né, que vai ser fácil, que a gente vai ver, e você já tem aqui determinado as ações de extremidades. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente vai preencher essa tabelinha? Beleza? Então vamos lá, o E0. O E0, pessoal, eu vou ficar preocupado com relação ao quê? Ao vetor carregamento, tá entendendo?
Então, pessoal, eu vou lá onde nós determinamos os vetores carregamentos, né? Lembrando que essa estrutura eu adotei apenas o carregamento distribuído que está atuando aqui nesse intervalo, junto com o carregamento que está atuando nessa barra toda. Então, só vou me preocupar com esses dois valores, né? Ou seja, com essas duas situações onde nós determinamos os valores de engastamento perfeito. Tá vendo? Ó? Então, tá aqui, ó. Vamos lá, ó. Perceba que essa primeira barra, ela está atuando, né, ó, uma carga que nós achamos esses momentos, né, ó, nós determinamos esses momentos, ok? Quando você relaciona com as extremidades, perceba que essa barra é essa aqui, ó, 1 e 2, tá vendo, ó? Então, esse momento aqui, ó, esse momento que nós encontramos aqui de 0,888 tonelada-metro, ele é relativo aqui ao nó inicial, que nesse caso vai ser quanto? O 1, ok? Então, perceba que esse momento, 0,8881 adisma, ele vai ser posicionado aonde? Na extremidade 1, que é relativo à barra onde está ocorrendo o carregamento. Beleza? E perceba também que isso é importante, não vá se enrolar. Esse momento ele é o que, pessoal? Ele é positivo. Beleza? Então aqui vai ficar o que, ó? 0,8881 adisma. Ok? Então na hora de você fazer uma planilha, bota bastante 8 aí para não ter problema. Já no outro lado nós encontramos um momento de 1,3333 e perceba que esse momento está no sentido o que, pessoal? Ele está no sentido horário. Então esse momento ele é negativo. E em relação ao esquema que eu adotei, ó, ele vai ser extremidade 2, ok? Então vai ser, ó, menos 1,3333 adisma. Na hora da planilha coloco bastante 3. Não vai colocar 3 trezinho não e pronto, porque aí você não consegue obter uma precisão boa, tá entendendo? A extremidade 4, 3 e 4, ou seja, essa barra aqui que está na vertical, a gente não teve carregamento atuando nelas, né? Ó, não teve. Então, os valores das ações de extremidade provenientes a um carregamento externo, como ela não teve, vai ser o quê? 0 e 0. Ou seja, na minha planilha, na posição 3 e 4, eu vou ter os valores 0 e 0. Beleza? Aí, ó, 4, a extremidade 5 e 6 já volta a uma barra que a gente tinha o carregamento atuando. Beleza? Então, que é o carregamento distribuído. Aonde nós encontramos, né, essas reações aqui, ó. Encontramos aqui um valor de 2,666, não é tão somente 2,6666, é mais 2,666, já que essa reação está no sentido anti-horário. E aqui nós encontramos a mesma reação, porque é a mesma formulação, né, que era ao quadrado sobre 12, mas essa aqui, ela é o que, pessoal? Ela é negativa, porque o sentido dela está no sentido horário, né? Ó, então, relativo à posição 5 e 6, nós vamos ter na posição 5, 2,6666, né? Ó, e na posição 6, menos 2,6666, ok? E a posição 7 e 8, como nós não levamos em consideração aquele momento, nós não trabalhamos com esse carregamento, então fica como se não tivesse carregamento nessa barra. Então vai ser 0 e 0, ou seja, relativo a 7 vai ser 0 e 0. Então perceba, pessoal, que quando eu for preencher esse vetor, esse 0, é 0, é muito simples. É somente os momentos. Note que a gente só vai trabalhar aqui com o momento. É o momento proveniente desse carregamento externo, ok? Eu tenho que ter cuidado com relação ao sentido, né? Ó, pelo amor de Deus, se for anti-horário, positivo, se for horário, negativo, beleza? Agora, pessoal, vamos para o preenchimento da coluna E1. O que é que significa esse E1? Esse E1, pessoal, é os esforços necessários para ter a configuração de deformada proveniente da rotação da chapa 1, né? Ó, porque note que esse índice aqui é I, né? Ó, então, o primeiro índice que a gente vai trabalhar que é 1, porque no nosso sistema de referência,
eu só tive 2 graus de referência, um relativo à chapa 1 e outro relativo à chapa 2. Então, eu vou pegar as deformadas nesses 2 casos. Primeiro o E1, né, ó, e depois o E2, beleza? Então, vamos lá. Configuração deformada E1, ou seja, vou afastar um pouquinho e vou colocar aqui as deformações que nós determinamos. Foi exatamente essa aqui, pessoal. Foi exatamente essa aqui, ó. Então, perceba, pessoal, por isso que na hora de eu colocar os momentos, eu fiquei preocupado de cortar apenas a barra onde esses momentos estão atuando, porque aí você consegue identificar as extremidades. Tá entendendo, pessoal? E você consegue determinar os valores, tá vendo, ó? Então, beleza. Extremidade 1, ó, extremidade 1. Qual o valor do momento que eu tive que aplicar para ter essa configuração deformada em 1? Ou seja, você já consegue identificar aqui, ó. Vai ser 0,666, ou seja, valor positivo, né, ó. 0,666, uma dízima, vezes 10 à quinta. Ok? E aqui na posição 2, ó, 1,333 também positivo, ou seja, 1,333, uma dízima, vezes 10 à quinta. Aqui, ó, 1,333, pessoal, vocês estão entendendo o corte do momento na posição onde você consegue identificar as extremidades, tá vendo, ó? Esse momento foi de quanto? De 1,333 vezes 10 à quinta. Então, 1,333 vezes 10 à quinta. Perceba que todos os momentos aqui são todos positivos. Todos estão no sentido anti-horário. Né, ó, a posição 4, que é isso aqui, 0,666 vezes 10 à quinta. Beleza? Aí, ó, 5 e 6, né, ó, que é exatamente as extremidades que a gente está trabalhando. Então, os valores aqui vai ser 10 à quinta e 0,5 vezes 10 à quinta. Beleza? Essa barra, por isso que eu coloquei, essa barra não sofreu nenhuma deformação, por isso que eu coloquei os valores 0 e 0, porque esses valores vão, né, ó, para as extremidades 7 e 8 relativo a essa configuração deformada. Por isso que aqui em 7 vai ser 0 e aqui em 8 vai ser 0. Beleza, pessoal? Não é fácil preencher essa tabelinha? É super fácil, beleza? Então, pessoal, esses valores, todos eles vão ser multiplicados pela deformada que nós encontramos, né, ó, na chapa onde a gente teve a rotação unitária. E o valor dessa deformada é exatamente o que, pessoal? A rotação em B, beleza? Quando a gente resolveu o sistema, nós encontramos aqui, ó, a rotação em B, tá vendo, ó? Então, essa coluna relativa à rotação de B vai ser o que, ó? Menos 4,961, 240, 31 vezes 10 a menos 6 radiano, ok? Então, quando eu fizer o somatório, vai ser o somatório do produto, ou seja, vou multiplicar esse termo por esse, ok? E vou somar esse com esse, beleza? E somando com a coluna inicial, a gente obtém as ações de extremidade, beleza? Ah, professor, estou entendendo. Agora vamos para o E2, né? Ó, o que é o E2? Ah, professor, é a configuração de deformada da rotação unitária da chapa 2. Então, vou colocar os esforços que eu precisei para ter aquela configuração deformada. E os esforços, pessoal, vou pegar da mesma forma a configuração deformada relativo à chapa 2, que é esse aqui, ó. E note que eu consigo verificar de acordo com as extremidades, tá vendo, ó, os valores desses esforços. Por exemplo, extremidade 1 e 2. 1 e 2, vocês vão ver, ó. Ah, professor, não provoquei esforço, não. Então, ó, 1 e 2, 3 e 4, todos eles foram 0. Aí já começa aqui no 5. Perceba que todos os valores que a gente vai colocar são positivos. Beleza? Então vai ser o que? 5. 0,5 vezes 10 à quinta. Ok? 6.
1 vezes 10 à quinta. 7, 2 vezes 10 à quinta. 8, aqui não tem momento, aqui é uma rotulação. Então, só preciso aplicar um momento aqui, ó, de 3 aí sobre L. Note, pessoal, que a gente já fica acostumado com os valores dos esforços. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 0. Beleza? Então, este valor, pessoal, ele terá que ser multiplicado pelo valor da rotação que a gente encontrou lá em C, onde está a chapa 2, tá vendo? Ó? E quando a gente resolveu o sistema, esse valor foi de quanto? De 9,715,762 2 vezes 10 a menos 6 radiano. Ok, pessoal? Pronto, preenchemos a nossa planilha. Agora a gente só vai ter que achar o que, pessoal? As ações de extremidade. Então, esses cálculos, pessoal, quando você vai fazer na calculadora, fica um pouquinho complicado. Obviamente, na prova vocês vão ter que fazer. Mas era bom vocês montarem uma planilha de forma que, para eu achar essa ação relativa ao nó 1, ou seja, eu vou calcular o momento que está atuando lá no nó 1, ok? Ele vai ser determinado por qual operação? Tá aqui, eu vou pegar o vetor E0 e vou somar com os produtos de quem? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ok? Então, este valor aqui, ó, como os demais, vai ser determinado por quem? 0,88 vezes 0,66 vezes 10 a quinta vezes essa rotação, mais 0 vezes essa rotação. Beleza? Este segundo valor vai ser determinado por quem? Esse mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, note que isso aqui está estabelecido nessa expressão, pessoal. Quando vocês fazem isso na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar os seguintes valores de extremidades. 0,5581, né? Ó, isso tudo é o que, pessoal? Momento, é tudo tonelada metro. O segundo valor vai ser menos 1,9948. O terceiro vai ser menos 0,6615. Ok? O quarto vai ser menos 0,3307. O quinto vai ser 2,6563, né? Ó. O próximo vai ser menos 1,9432. O próximo, que é relativo ao nó 7, pessoal, note que esses dois estão praticamente, então os valores dos momentos obrigatoriamente tem que ser os mesmos, sendo que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Como em 6 eu encontrei ele negativo, em 7 vai ser o mesmo valor, só que positivo. Isso é uma forma de vocês verificarem se está correto. E em 8 vai ser 0, né? Porque nota que vai ser 0 mais 0 vezes isso aqui, 0. Então, isso aqui é bem fácil de você determinar. E realmente é uma vinculação. Ok, pessoal? Então, pessoal, percebam que, como eu vinha falando antes, quando você tem uma extremidade apenas com outra extremidade, ou seja, essa barra ela vai se conectar apenas com essa barra, então você vai ter duas extremidades, né? Ó, uma para a barra anterior, outra para a barra seguinte. Então, os valores dos momentos nesses dois pontos tem que ser o mesmo, sendo que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E isso é óbvio, né? A gente sabe lá em viga contínua, né? Quando você tem um apoio, né? Ó, um apoio numa viga contínua. Se essa viga desse lado, ela vem com um momento, uma deformação positiva, aqui ela vai passar a ser uma deformação o quê? Negativa. Essa é a mecânica do contínuo, né? Ó, então, esse momento, para mim, ele é positivo, provoca a boquinha sorrindo. Já quando passa para o outro lado, devido a essa rotulação, ele passa a ser um momento negativo. Beleza? Se não tiver carregamento aqui atuando, são os mesmos valores. Beleza, pessoal? Já nesse outro caso aqui, ó, onde eu tenho um nó
para várias barras, então eu tenho 3 extremidades aqui, ó, o somatório dessas extremidades vai ter que zerar. Ou, salve, você tem um momento aplicado aqui, o somatório vai dar exatamente o momento aplicado. Tá entendendo, pessoal? Como não tem momento aplicado no exemplo, isso aqui vai ter que zerar. Ou seja, a extremidade 2, 3 e 5, então essa com mais essa, vai ter que zerar. Ok? Então realmente vai zerar, ó, porque você tem 9, 9 com 6, vai ficar quase exatamente, ou seja, esses 3 valores vão ter que zerar. Então perceba, pessoal, que esse primeiro caso que nós trabalhamos, nós não ficamos preocupados com os momentos aplicados. Então, em caso onde você não tenha momento aplicado na estrutura, esses momentos vão ter que zerar. Caso ocorra um momento, esses momentos vão ter que gerar um momento contrário ao momento que está aplicado, que é exatamente a descontinuidade, né, pessoal? Quando você tem momento aplicado numa estrutura. Se lembrar de mecânica, como você tem um momento aplicado numa viga, naquele ponto, o diagrama de momento vetor vai ter uma descontinuidade, aquele batentezinho, exatamente igual ao momento aplicado. Beleza, pessoal? Então, aqui eu tenho as ações de extremidades. Agora, pessoal, vamos para o nosso sexto passo, que é o equilíbrio dos elementos de barras, beleza? Então, olha foi o que eu fiz aqui, pessoal. Olha foi o que eu fiz aqui. Eu separei aquela estrutura, né, ó, em barras, né, ó, essa estrutura eu separei essa barra, separei essa e separei essas duas. Ficou essa situação aqui, né? E nós vamos fazer o equilíbrio delas. Então, aqui as 5 barras, né? Você pode até unir. Isso aqui é um nó só. Isso aqui é um nó só, beleza? Então, nós vamos primeiro colocar o que, pessoal? As ações de extremidades que estão atuando em cada elemento de barra que a gente configurou aqui, ó, como sendo elas biapoiadas. Então, nós vamos equilibrar cada situação dessa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, ó, vamos colocar os valores que nós determinamos nas ações de extremidade. Então, preste atenção que isso aqui é a extremidade 1. Né, ó, é relativo a esse caso aqui, ó, que é essa barra aqui. Então, aqui é a extremidade 1, aqui é a extremidade 2. Então, está bem em relação, também relativo à estrutura. Então, vocês não vão se perder por causa disso, não. Então, isso aqui é a extremidade 1. Né, ó, nós encontramos na extremidade 1 um momento de quanto? 0,5581, ou seja, encontramos ele o que? Positivo. Então, este momento, pessoal, ele está atuando aqui no sentido que, ó, se é positivo, tem que ser no sentido que? Anti-horário, né, ó, de quanto? 0,5581 tonelada metro. Beleza? Ok. A ação de extremidade que nós encontramos de 2 foi quanto? Menos 1,9948. Ou seja, esse momento ele é o que? Negativo. Né? Ó, se é negativo, está onde, pessoal? No sentido horário. Então, é de quanto? 1,9948 toneladas. Beleza. A extremidade 3 já vem para cá, né, ó, que é essa barra que está aqui na vertical, que é essa aqui, ó, já vem para a barra 3, tá vendo, ó? Então, o valor da extremidade, da ação de extremidade que nós encontramos foi de quanto? Menos 0,6615. Como é negativo, pessoal, sentido que, ó, horário. Então, isso aqui foi 0,6615 toneladas. Beleza? Da mesma forma, no 4, menos 0,3307. Ok? Ó? Como é negativo, então também vai ser no sentido que horário. 0,3307 tonelada metro. Aqui é tudo tonelada metro. Eu esqueci no metro aqui. Tudo momento. Ok? Vamos lá. Vamos agora para a extremidade 5, que é essa aqui. A extremidade 5 nós encontramos de quanto?
2,6563, né? Positivo. Se é positivo, o sentido vai ser o que, ó? Anti-horário, ou seja, de 2,6563 tonelada metro. Beleza? A próxima extremidade é 6, que eu achei quanto? Menos 1,9432. Como é negativo, pessoal, o sentido é o que? É o sentido horário. Ó, cuidado com não errar essa questão do sentido, né? 1,9432 tonelada metro. Aí por último, esse mesmo valor agora sendo que positivo, ou seja, no sentido que, pessoal? Horário, ok? De 1,9432 tonelada metro. Então, pessoal, nós temos todas as extremidades colocadas. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o quê? Com o equilíbrio destes elementos de barra. Ou seja, nós vamos equilibrar. Vamos equilibrar primeiro os esforços que estão atuando na barra. Então, tem um carregamento distribuído aqui, tem um carregamento distribuído aqui. Beleza? Equilibro ele. Note que eu estou trabalhando como se fosse uma estrutura que biapoiada. Isso é a mecânica mais simples que existe. Então, vocês não podem errar, principalmente as barras que têm carregamento atuando nelas. Então, você não pode jamais errar. Então, isso aqui é bem básico, pessoal. Isso aqui é o seu sucesso lá de mecânica. Beleza? Então, pessoal, vamos terminar. Na próxima aula, a gente começa a trabalhar com equilíbrio de forma que todo o equilíbrio fique numa aula só. Beleza? Vamos a ela.